pacientes jovens, principalmente aqueles que fazem esporte com sobrecarga na articulação do ombro. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de artrose nessa articulação do meu ombro direito, mas eu não tenho dor e treino normalmente. É comum a gente ver artrose e artrite nessa articulação, porque é uma articulação muito pequena que transfere toda a energia e peso carregado pelo braço para o restante do corpo. Já a artrose na articulação glenohumeral, ou seja, a própria articulação do ombro, ela é menos comum, porém ela pode ser muito mais limitante, porque essa sim, ela pode dar mais rigidez e dor com o movimento do ombro. A artrose nessa articulação costuma acontecer em casos em que a pessoa teve alguma outra lesão antes, como lesões crônicas do manguito rotador ou lesões crônicas com instabilidade do ombro, que eu expliquei mais no começo do vídeo. Ou também sequela de fraturas, outros traumas e a osteonecrose, que é uma doença que eu vou explicar já já. A idade da pessoa também interfere na piora da artrose. Aqui duas imagens de raio-x para comparação. Olhe o desgaste do espaço entre os ossos e do próprio osso. Na imagem da esquerda, um osso normal e na da direita com artrose. O tratamento da artrose, ele varia muito entre as pessoas. Como a articulação do ombro não é uma articulação que suporta muito peso como o quadril, o joelho e o tornozelo, dá muito bem para a pessoa conviver com a artrose sem precisar de cirurgia. Nesses casos, a pessoa ela pode fazer um tratamento conservador com medicações, fisioterapia e outras terapias analgésicas. Agora, se a pessoa não melhorou com esses tratamentos, é indicada a cirurgia, que pode ser feita a substituição da articulação por uma prótese, ou pode ser tentado o bloqueio com radiofrequência, que permite muitas vezes tirar a dor do paciente sem a necessidade de uma cirurgia grande como a da prótese. Você está vendo quanto problema que pode dar no ombro? E calma que ainda temos algumas para falar ainda. Mas fica comigo até o final, que esses outros problemas que eu ainda vou falar também são bem comuns no nosso consultório. As próximas 3 causas de dor no ombro são as minhas favoritas para o tratamento de onda de choque. Além, é claro, das tendinopatias que eu falei antes. Então vamos lá? A capsulite adesiva, também conhecida como ombro congelado, como o próprio nome diz, é uma doença que afeta a cápsula e os ligamentos da articulação do ombro, que eu mostrei antes, formando tipo uma fibrose que deixa o ombro rígido com o tempo. Ainda não se sabe exatamente por que isso acontece, mas sabemos que tem vários fatores de risco, como lesões prévias no ombro e algumas doenças no organismo. Ela costuma aparecer e sumir sozinha, porém se a pessoa não faz o tratamento correto, a articulação ela pode ficar para sempre rígida. Por isso, precisa tratar o quanto antes possível. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa examinar a pessoa e ver que o ombro está ficando rígido, mesmo quando outra pessoa força ele. Além disso, é fundamental usar exames de imagem para fazer o diagnóstico. No raio-x, a gente não costuma ver nada, mas às vezes é útil para ver se a rigidez não é por artrose. A gente vê melhor a capsulite com um ultrassom ou melhor ainda com a ressonância magnética. Na imagem do ombro normal, a gente vê essa bolsa branca com tecido fino preto em volta. Em verde. E na capsulite, essa bolsa praticamente some e fica com essa mancha cinza em volta, que é a fibrose. O tratamento da capsulite depende de manter o alongamento do ombro e a mobilidade com fisioterapia, porém, muitos pacientes têm dor quando faz a fisioterapia. Assim, dá para fazer infiltrações para tirar a dor. Como eu disse antes, eu prefiro usar o tratamento com onda de choque, que além dele diminuir a dor, ele acelera o processo de recuperação da fibrose e ele deixa ela mais elástica, melhorando e facilitando o movimento. Se você quer saber mais sobre esse tratamento, eu deixo um vídeo sobre ele aqui na descrição. Vamos falar agora sobre a tendinite calcária, que é a nossa 9ª causa de dor no ombro. A tendinopatia calcária é a doença onde acontece a calcificação de um dos tendões do manguito rotador que eu mostrei lá no começo do vídeo. Geralmente a calcificação ela acontece em um tendão que já está doente. A tendinopatia calcária ela tem 2 fases. A crônica, que dá uma dor mais fraca e constante, que pode durar anos, e a fase aguda, onde começa a absorção da calcificação e pode dar uma dor muito forte aguda. Geralmente, a pessoa com essa doença, ela costuma ter mais dor, mas ela não tem tanta perda de movimento,
sendo o contrário da capsulite adesiva. Além disso, diferentemente da capsulite adesiva, é possível fazer o diagnóstico com a radiografia, que vai mostrar a calcificação do tendão. Aqui, um paciente que eu também tratei com onda de choque, que a gente consegue ver a calcificação antes e ela sumindo depois do tratamento. Em mais de 75% dos casos, a gente consegue curar com a onda de choque, que aliás, ela é muito usada também para quebrar a pedra nos rins, mas é um equipamento diferente do que a gente usa na ortopedia. Os casos que a gente não consegue resolver acabam precisando de cirurgia, mas é a minoria dos casos. Olha, gente, agora eu vou falar da 10ª causa de dor no ombro. Essa doença é a mais grave de todas que eu falei até agora, mas felizmente é a mais rara, a osteonecrose da cabeça do ombro. A osteonecrose é uma doença onde acontece um infarto do osso, levando à morte da parte da cabeça do ombro. Aqui no ombro, ela pode acontecer depois de uma fratura, quando acontece uma ruptura dos vasos sanguíneos que levam sangue até essa parte da cabeça, ou a osteonecrose também pode acontecer como consequência de uso de alguns medicamentos ou complicação de outras doenças. Com mais frequência, a gente vê ela acontecendo pelo uso crônico e excessivo de corticoides ou pelo excesso de bebida alcoólica. Nesses casos, é comum acontecer a osteonecrose em várias partes do esqueleto. Mais raramente, a osteonecrose pode acontecer sem uma causa definida, chamada de osteonecrose primária. A osteonecrose ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é um pouco mais comum em pessoas mais velhas. Os principais sintomas incluem dor, limitação de movimento e perda de força, mas em alguns casos pode ter poucos sintomas. O grande problema da osteonecrose é que a cabeça do húmero ela pode ficar muito deformada, levando a uma artrose precoce. Aqui nessas imagens de ressonância você consegue ver a diferença de uma cabeça do húmero normal e uma com a doença adenoide. Aqui a gente consegue ver até um deslocamento de parte da articulação. Como a articulação do ombro não é uma articulação que suporta carga, como no quadril, dá para tentar o tratamento com simulador ou com onda de choque, que vai estimular a revascularização da cabeça do ombro. A cirurgia só é indicada quando a pessoa fica com uma dor e limitação do ombro. Se ela ficar sem sintomas, não é obrigatória a realização de cirurgia. A cirurgia recomendada, geralmente, é a prótese do ombro, onde troca a articulação por uma de metal e às vezes polietileno, como nessas duas imagens, por exemplo. Bom, gente, o vídeo ainda não acabou. Eu quero falar rapidamente sobre algumas outras doenças que podem dar dor no ombro e que podem ser muito graves, inclusive levarem à morte ou sequelas permanentes. Então presta atenção mais um minuto nesse vídeo, que essa parte ela é bem rápida e importante. Antes de continuar, eu gostaria de lembrar você de se inscrever no canal se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Bom, então quais são essas outras causas de dor no ombro? A gente ainda pode ter dor irradiada para o ombro, que a origem do problema vem da coluna, tanto cervical quanto dorsal, que pode ser por uma hérnia de disco na coluna cervical e aí acaba comprimindo um nervo que a dor acaba irradiando para o braço. Uma outra coisa comum que eu vejo no